família de Deus, sejam bem-vindos a mais um podcast Café em Família. Rosiane Fernandes aqui. E eu, Fernando Fernandes. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E hoje nós estamos duplamente felizes. Duplamente felizes, né, amor? Muito feliz, exato. Tem alguém aqui que é muito importante para nós nessa entrevista de hoje, na nossa construção teológica. E essa pessoa é Bruno Vicentim. Seja muito bem-vindo. Amém. Eu estou feliz, eu que agradeço. Creio que o Senhor é quem nos trouxe aqui para estarmos nesse tempo e que eu creio que em nome de Jesus vai ser um tempo maravilhoso na presença do Senhor. Amém. Com certeza. Para nós é um prazer muito grande, muito difícil não te chamar de professor Bruno agora, né? É verdade. O Bruno é o nosso professor, né, de teologia. Foi meu professor, é o professor do Fernando, mas eu considero como professor, né? Aquele que nos ajuda no entendimento da palavra, tem sido um instrumento de Deus na nossa vida. Também foi professor da Fernanda e da Ana Flávia, das nossas filhas, né? Então faz parte da nossa vida já. E é um prazer muito grande tê-lo aqui. Eu quero falar um pouquinho com você, né, que está nos ouvindo. Se você tem sido abençoado com os nossos vídeos, se você tem sido edificado com os nossos vídeos, curte, compartilha com as pessoas, ajuda a gente a divulgar esse projeto, esse trabalho aqui, para edificar cada vez mais pessoas, tá bom? Você vai nos ajudar com isso. Vamos lá, amor? Vamos lá. Então vamos. A gente queria conhecer um pouquinho da sua história, Bruno, da sua história de vida. E sempre que a pessoa vem pela primeira vez, né, aqui no podcast, a gente gosta de saber como foi a trajetória de vida. Então eu queria começar te perguntando se você é de Santa Bárbara do Oeste. É isso mesmo ou não? Sou da cidade de Santa Bárbara do Oeste, interior do estado de São Paulo. Fica mais ou menos a 150 quilômetros de São Paulo e estou lá desde que nasci mesmo. E por isso que eu tenho um pouco desse lugar que a gente chama de barbarense, muito perto de Piracicaba e ali Americana. Então realmente é de berço. Tem uma forma, né, peculiar de falar, né? Pois é. Você é da igreja Templo Vivo ali de Santa Bárbara, né? Comunidade Templo Vivo. Exatamente. Estou na mesma igreja há 30 anos. Eu aceitei Jesus com 6 anos de idade. Eu já tenho 36. Nunca nessa trajetória saí da igreja, nem mesmo da denominação. E o pastor me conhece desde quando aceitei Jesus. Estou ali realmente buscando servir ao Senhor. Meu propósito é servir ao Senhor, auxiliando os irmãos naquilo que a gente pode, naquilo que eu posso. Então, isso para mim é maravilhoso. Deixa eu contar um pouquinho sobre a trajetória. Eu nasci no ano de 85, no dia 12 de janeiro, e minha família, eu costumo dizer que ela era católica, apostólica, macumbeira, espírita, feiticeira romana. Meu Deus, mesmo. Verdade. A minha família ela veio de uma origem bastante mística, né? E além disso, um pouco mais longe da palavra viva que vinha da parte de Deus. Quando nós viemos para Jesus, eu tinha por volta de 6 anos de idade. Quem nos levou para Jesus foi a Kelly Subirá, esposa do Luciano Subirá hoje. Naquela época, ela não tinha se casado ainda, nem tinha conhecido totalmente o Luciano. No entanto, foi através dela que nós conhecemos. A Kelly era nossa vizinha. Ela morava de um lado, nós, casas na mesma rua, morávamos ali. A Kelly levou a minha irmã para aceitar a Jesus. Naquela época, a minha irmã estava necessitada de Jesus, realmente passando por algumas situações conflituosas da adolescência, porque naquela época ela era adolescente, e a Kelly foi quem Deus usou para levar minha irmã para Jesus. Minha mãe, assim, quero saber onde que ela está indo, porque minha irmã na época não falava muito aonde ela ia, tipo assim, eu vou sair, não falava muito. E ela é mais velha que ela você? É 8 anos mais velha do que eu.
minha irmã, 8 anos mais velha. Eu sou de 85, ela é de 76, mais ou menos, 76. E minha mãe foi atrás e foi numa igreja, na época era bem pequena, a nossa igreja na época ela tinha por volta de 30 membros. Mas foi ali que nós começamos a conhecer a Jesus. E eu lembro muito bem, né, a partir daquele momento que a Kelly nos levou para Jesus, juntamente com a família dela, né, a mãe dela, nós nunca mais saímos da igreja. Eu lembro muito bem que eu estava sentado no colo da minha mãe, porque tinha 6 anos de idade, e o meu pastor, na época, era um pastor, para criança todo mundo é alto, né? Depois eu descobri que ele não era tão alto assim, né? Mas o meu pastor era para criança alto e negro, né? E um homem extremamente de Deus. E eu lembro que ele falou: olha, você que quer aceitar Jesus, porque eu não ia para a classinha. Extremamente envergonhado, sempre, não parece, mas eu sou bastante tímido. E naquela época muito mais, então eu ficava no colo da minha mãe. Mas eu lembro muito bem que ele disse: você que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, vem pra frente. 6 anos. 6 anos de idade. Olha só. Eu, com consciência. Você consciência. tinha consciência plena do que estava ouvindo. Você lembra, né? Por isso que a gente fala, muitas pessoas falam assim: falar de Jesus para criança, como que a criança vai entender? Criança entende muito, porque eu lembro dessa fase, lembro como se fosse ontem. E é uma igreja muito pequena, banco, né? Um banco de madeira, 90, gente, né? As igrejas não eram muito grandes, né? Na década de 90 começa assim no Brasil a crescer as igrejas, mas naquela época era um banco de madeira com um prego para cima, né? A gente tem que sentar assim olhando aqui, vai sentar. E aí eu dei um salto do colo da minha mãe e fui para frente. Eu acho que foi uma senhora e foi um senhor naquele dia, né? E aceitei Jesus. Mas no momento em que eu cheguei na frente, no púlpito, que não era muito longe, né? Mas eu cheguei ali, eu tive uma visão com 6 anos de idade. E a visão era eu estando no lugar daquele pastor. E aí eu já identifiquei naquela época o que Deus queria de mim. Olha só. Impressionante. Eu já sabia que Deus queria que eu ministrasse a palavra. Com 6 anos de idade. E eu saí dali e eu falei para minha mãe: agora nunca mais eu vou deixar de Jesus, porque eu sei quem é Jesus. E aí, com 6 anos de idade, eu lembro que a igreja era tão pequenininha, mas de repente começou a igreja a crescer. E nós saímos de um lugar e fomos para o antigo cinema da cidade. É comum, né? As igrejas evangélicas não tem lugar para fazer, não. Vai para o cinema, qual é o maior lugar? que era o cinema que ficava desativado. E nós fomos para o cinema. E eu me lembro que era uma quarta-feira, que nós chamamos até hoje culto de oração, né? Era uma quarta-feira de oração. E nós estávamos geralmente, de culto de oração não vai muita gente. Eu não entendo por que isso até hoje. É interessante, né? Vai ter culto de oração, só homem esquentaiado, né? Diz que normalmente tem o círculo das mulheres de oração, mas não tem um quadrado de homens de oração. Já ouviu falar? Não tem nem círculo, nem triângulo, nem quadrado de oração. Mas nós estávamos lá até hoje na igreja, nós temos o culto de oração que é de quarta-feira. E naquele dia, 7 anos de idade, quer dizer, 1 ano depois, eu estava lá e o meu pastor veio, né? Para mim era alto, mas ele veio com a mãozona dele assim na minha cabeça e falou assim: seja cheio, mas falou bem manso e suave no meu ouvido: seja cheio do Espírito Santo. Com 7 anos de idade eu pum no chão, comecei a falar em línguas. Então, aí começou a experiência com o Senhor. Eu sabia que Deus queria. Eu sabia que o Senhor queria. Então, assim, desde então, eu tenho no meu coração uma sede e uma fome pela palavra. E o que eu mais desejo na igreja é que as pessoas tenham essa sede, que as pessoas tenham essa fome, porque quanto mais a gente estuda a palavra, a gente não encontra a letra.
a gente encontra Jesus por trás delas. Isso para mim é mais real do que vocês dois juntos. Porque a palavra ela é viva, né? Pega aqui na minha mão. Pega aqui na minha mão. Tá sentindo a minha mão? Tem certeza mesmo? Tem. A palavra é mais viva que isso aqui. Porque ela é viva e ela é eficaz. Então quando a gente assim, tem uma experiência com Jesus, a gente se torna um pouco diferente. Não nos tornamos perfeitos. Nem melhores, nem perfeitos. E nem fala de ausência de problemas. Mas nos tornamos dependentes cada vez mais, reconhecemos a dependência do Senhor. Então, para mim, a minha infância, minha adolescência, minha juventude e agora como adulto, estou na igreja, na mesma denominação, nós crescemos, nós nos desenvolvemos, mas eu posso dizer assim para você, não é igreja, não é denominação, porque nós não vamos encontrar igreja, nem pastor, nem denominação perfeita, mas nós vamos encontrar um Deus que transforma o nosso coração de dentro para fora. Com certeza. De dentro para fora. É verdade. E então quando nós nos prostramos ao Senhor, quando eu me prostrei, eu falei, Senhor, eu quero realmente te conhecer com o meu Senhor e Salvador, não só como meu Salvador, mas principalmente com o meu Senhor. E assim foi, né, a partir desse tempo, sempre assim, eu lembro que havia cultos de crianças. Eu, na época, né, são 4 sábados, então um sábado era das crianças, outro dos jovens, né, o outro era das mulheres e o outro era de qualquer coisa, né? Assim, e aí nós, nos cultos de crianças, o outro culto era dos adolescentes, não era de criança, um sábado de criança, de adolescente, de jovem, outro de senhoras, era assim, os sábados. Então, nos cultos de crianças, quem que vai fazer a abertura? Vai lá o Bruno, né? Vai lá. Aquele menino tímido teve que ir embora, né? Sim, mas na palavra, assim, eu ainda sou assim, na palavra, eu sou muito tímido, mas quando se diz respeito à palavra, é só Deus mesmo que vai traz uma força. Que eu falo, meu Deus, da onde que vem isso? Só pode vir do Senhor mesmo, porque por mim, nem aqui eu estaria. Então, quando ali a gente identifica o Senhor nos impulsiona. Você conhece o anjo 73? Não. Você nunca me ensinou sobre ele. O anjo 73 é um anjo que tem um pé de 73 centímetros, assim, no pé dele. Quando a gente está um pouco acomodado, Deus envia ele só para dar um chute em você para você andar. Então, de vez em quando, Deus manda esse anjo aqui pra gente. Mas você sabe que eu observo isso na sala, nesse convívio que a gente tem, né, já há algum tempo, eu observo isso. Quando a gente está fora de sala de aula, você é de um jeito, né, no sentido de mais calado e tudo, mas quando fala assim, né, vamos começar, vamos ensinar, então vamos começar, é outro Bruno. É outro Bruno que eu vejo, eu já observei isso mesmo. Todos falam. Muito bom, né? É interessante que eu estou tendo o privilégio de presenciar as suas aulas, né, e como que a gente vê a sua entrega. E é nítido, né, porque você compreendeu desde pequeno esse chamado, né, essa direção que Deus deu para a sua vida, e Ele te encheu com isso. Então, quando nós observamos, a gente vê claramente, você é de fato uma testemunha fiel de Cristo. É um pequeno Cristo. Então nós conseguimos enxergar através da sua ministração, da sua palavra, da sabedoria que Deus colocou e derramou sobre a sua vida, né? Isso é muito bom porque nos inspira e nos desafia como alunos a buscar mais, a ter essa mesma sede que você um dia teve, né? Então eu creio que isso é muito bom. Eu estou falando como um testemunho pessoal, mas a gente vê na sala, vê os alunos que também assim, fica bebendo daquilo que um dia você bebeu, né? Então é o repartir, é o dividir, né? E compreender esse propósito de que
encher a terra com a glória de Deus, nós somos sendo testemunho fiel, nós fazemos a vontade do Pai. Então, o que me chama a atenção, que eu não sabia dessa história, mas é que desde pequeno, ali com seus 6 anos, com 7 anos de idade, ter essa compreensão e dali não querer outro lugar a não ser esse, estar realmente dentro da vontade do Senhor, é o que realmente nos inspira, né? E que eu creio que muitos que estão nos assistindo agora, que talvez tenham seus filhos pequenos, também eu creio que também está ardendo o seu coração. Saber que vale a pena ensinar os seus filhos no caminho e inspirá-los a conhecer esse mesmo Jesus do mesmo jeito que você conheceu. Olha, você falou uma palavra inspirar. Eu acredito que muito do que eu vivo hoje é porque foi inspirado por pessoas. Uma das pessoas que mais me inspiraram, sabe, vocês estão fazendo um podcast que é sensacional, que é trazer pessoas que ninguém conhece. Sim. E havia, quando eu aceitei Jesus, havia uma senhora que nós chamamos de a irmã, vou lembrar o nome dela, Terezinha Sbravati, né, o nome dela, irmã Terezinha. Imagina uma mulher pequenininha, mas uma mulher de oração e jejum. E ela estava orando e o Senhor ministrou no coração dela assim: abre uma instituição para cuidar de jovens drogados. O Senhor falou assim para ela. Aí você olha assim, meu Deus, como uma senhora vai abrir uma instituição dessa? Mas eu lembro que quando nos primeiros 3 anos e meio da minha conversão, era assim, ela era de um lado e eu do outro. Porque essa mulher, o que ela orava, e ela chegava assim, punha as mãos na minha cabeça e falava em muita coisa do que ela falou, tenho vivido. Olha só. E quando eu olhava para ela, quando criança, eu falava assim: eu quero ser como ela. Nesse sentido de amar, sabe? Imagina assim, ela não era uma pessoa que era ilustre, conhecida. Ao contrário, ela estava sempre escondida. Estava nos bastidores, ela queria ficar nos bastidores sempre, né? Pregava como ninguém. Quando ela ministrava, eu não sabia se eu descia, se eu subia. Porque era realmente uma comunhão assim, de hoje, de pessoas que eu convivo. Conheço muitos homens, mulheres, apóstolos, profetas, que têm intimidade com Deus, mas como ela era uma coisa assim, sensacional. Porque era uma mulher que quando a gente sentava, ela falava da palavra. Quando a gente conversava, ela não falava assim, ela tinha uma casa de instituição, cuidava de 40, 50 homens. Ela não falava nem mal e nem bem desses 50 homens, mas ela falava a palavra. Totalmente centrada na palavra. Isso é fazer vontade do Pai, né? Exatamente. A vontade do Pai está na palavra. E eu tive a oportunidade de ser por 3 anos e meio, né? Com 6, 7 anos de idade, estar ali com ela. E depois eu comecei ela já foi promovida, mas depois eu estive ajudando ela nessa casa de instituição. E nessa casa de instituição que nós ajudávamos, eu ia ministrar para aqueles homens. E não era dado remédio para aqueles homens, não era dado aquilo que é normal, vamos dizer, em uma instituição normal. E ela falou: olha, aqui as pessoas vão ser curadas pela palavra e por Jesus. Então, quantas vezes, ao orar por aqueles homens, muitos caíam endemoniados. Muitos começavam a chorar e ser libertos. Hoje, nós encontramos muitos deles são missionários, são pastores, pessoas que já saíram do Brasil, já estão fora, morando fora, trabalhando fora, Deus restaurando famílias. Então, eu olhava para aquela mulher e assim, ela era uma mulher bem de vida, mas ela não colocava um tostão, um dinheiro naquela dela, vamos dizer assim. Claro que ela, quando necessário, ela dava, mas várias vezes ela falava: olha, eu não posso colocar meu dinheiro aqui, nós vamos orar, não tenho o que comer. Então ela colocava os 40, 50 homens em jejum e oração, e nós entrávamos também em jejum e oração. Deus, se o Senhor quer, se não tem o que comer, é porque o Senhor quer que a gente jejue. Daqui a pouco batia e entrava um monte, e
comida, de alimento que dava para 1, 2 meses, que Deus fazia coisas extraordinárias. Quando eu olhava isso quando eu era criança, adolescente, eu olhava para aquilo e falava, o Senhor realmente existe, porque o Senhor responde oração. O Senhor é aquele que responde oração. Então eu gosto muito da oração, da intercessão, da libertação, do aconselhamento. A coisa mais tremenda que existe é quando eu chego na igreja e eu olho para algumas pessoas que estão no púlpito e falo, Senhor, obrigado, porque eu tenho um dedinho que o Senhor me usou para aquela pessoa estar ali, edificar o coração daquela pessoa está liberta, está curada, Deus o levantou, Deus fez tantas coisas extraordinárias. Não tem coisa melhor do que ver pessoas saradas dentro da igreja. É verdade. E é muito interessante, né, você falar que desde tão cedo eu também não sabia, né, não sei. Eu sei de algumas partes da sua história, mas não sabia disso. Tudo muito cedo. Então isso, porque é tão cedo assim, eu creio que a edificação é maior, a firmeza, né, naquilo. Você vê desde cedo vendo milagres, né? Como criança, adolescente vendo milagres como esse, vai trazendo uma fé, uma certeza, uma segurança nas coisas. Isso é muito bonito de ouvir, né, amor? Muito bom. E depois aí, então, quando, por exemplo, você encontrou a Tâmara, que é a sua esposa, que nós não falamos da Tâmara aqui ainda. Olha, eu falo o seguinte, o meu grande amor é o Espírito Santo. Primeiro, mas aqui na Terra não tem pessoa que me completa mais do que minha esposa. Conheço a Tâmara desde os meus 12 anos de idade. Ela veio para a igreja. Tudo muito precoce, né? Diga-se de passagem. Conheço a Tâmara desde os meus 12 anos de idade. E quando ela veio para a igreja, se eu sou tímido, imagina uma menina mais ainda, né? Hoje nem tanto, mas naquela época, adolescente, cheio de situações. E eu lembro que ela veio para a igreja, ficou um tempo no meio do Ministério dos Adolescentes, e a gente convivia no meio dos adolescentes, e eu costumo dizer, gente, se eu casei, qualquer um pode casar. Porque Deus é um Deus que faz milagres mesmo. E ela foi os pais dela até então eram separados e o Senhor restaurou a família dela. Restaurou o pai, a mãe, e o pai naquela época estava em Mato Grosso. Então a decisão foi que toda a família ia voltar, porque eles estavam na minha cidade, Santa Bárbara, tanto ela como o irmão e a mãe. Então o pai estava em Mato Grosso, estava trabalhando, então decidiu-se voltar para Mato Grosso. E foi então, Tâmara, né? Eu lembro que nós fizemos um culto ao Senhor, em agradecimento ao Senhor pelo tempo que eles ficaram aqui, e os adolescentes na época, e antes dela ir embora, eu falei, posso tirar uma foto com você? Foi assim, posso tirar uma foto com você? Pode. E tirou uma foto comigo. E foi para Mato Grosso. Quando eu estava lá em Mato Grosso, nós não nos falamos mais. Eu falo assim, olha, quando Deus, nós cremos que quem escolhe somos nós. Mas Deus sempre vai trazer propósitos. Ela ficou algum tempo lá e lá é quente demais. Imagina uma cidade, Sinop. Sinop hoje é uma cidade extraordinária, linda. Você vai olhar, se pega quem puder ir, ou quem que está nos assistindo de Sinop. É uma cidade muito linda. Hoje é uma cidade extremamente rica, vamos dizer assim, do Brasil. É uma parte do Brasil que costumam dizer, né? A parte do Brasil que deu certo. É ali, Sinop, Sorriso, tem mais algumas outras cidades ao redor ali. A gente fala ao redor, mas assim, uma cidade... Bom, a cidade mais próxima de Sinop é 60 quilômetros. Né? A prosperidade chegou ali por causa do agronegócio, né? Sim, exatamente. Mas naquela época nem tanto. E assim, era uma cidade que estava crescendo e aí fazia muito calor. Ela, então, decidiu voltar para Santa Bárbara. E quando ela volta para Santa Bárbara, ela volta e eu começo assim, acho que ela voltou. Aí eu começo a olhar para ela de uma maneira diferente. Ela vem já para o grupo de jovens. E aí, passando um tempo, ela ficou mais perto, nós ficando mais perto.
E aí eu falei, é ela. Eu cheguei, falei assim pra ela, né? Eu gostaria de orar com você. Vamos orar? Para nós, se nós vamos namorar? Porque a função como igreja nos ensinou o seguinte: você pode namorar, mas antes de namorar vai orar. E ela olhou assim para mim e falou: não. Ela cortou assim na lata. Não. Eu falei: tá bom, então, se você bem, não quer, né? tudo bem. Mas assim, eu continuei orando, né? Ela falou que não, mas eu vou continuar orando. Qual a diferença de idade entre vocês? A mesma. Você tem a mesma idade. É, mesma. E aí nós continuamos eu continuei a orar. Passados 6 meses eu voltei a conversar com ela de novo. E você está afim, você dá uma chance pra gente orar? Ela falou: tá bom, vamos orar. 6 meses de oração. Foi ali uma confirmação, tanto para mim como confirmação assim, né? Tem um tempo para a gente nos amadurecer em Deus. E quando nós decidimos, vamos então namorar, vamos. Quando nós fomos orar, o Senhor ministrou no meu e no coração dela: não é para usar aliança. E eu cheguei para ela e falei assim: olha, eu estou sentindo, o Senhor ministrou no meu coração que não é para nós usarmos aliança de compromisso. E eu falei: Senhor, por quê? Porque o Senhor ministrou no meu coração na hora, no meu e no dela. Antes de estar no dedo, tem que estar no coração. Uma aliança. Nossa. Antes de estar no dedo, tem que estar no coração. Eu vejo alguns jovens, cada um tem a sua experiência. Mas eu vejo alguns jovens: vamos namorar. E aí começa a namorar, põe aliança. E aí daqui a pouco não dá certo o namoro, arranca a aliança. E o compromisso com o Senhor. O primeiro compromisso que eu e ela nós temos, antes de eu ter com ela, eu tenho com Deus. E o Senhor nos ministrou. Nós namoramos durante 4 anos sem aliança. E quando nós nos noivamos, aí o Senhor falou: agora, aliança. O Senhor nos ministrou no coração: agora, aliança. E eu lembro que nós fomos para conversar com os nossos líderes da época. Eu falei: olha, nós vamos namorar. E o Senhor falou no nosso coração que não é para usarmos aliança. Eles olharam assim: tem certeza? Tem certeza? Eu falei: claro, se Deus falou. E a situação era primeiro o coração, para depois no dedo. E aí então nós nos noivamos. 6 meses depois nós nos casamos. Isso foi em 2012. Estamos em 2021, são 9 anos de casamento na presença do Senhor. E assim, no casamento nós começamos a viver experiências nossas. Então, uma das matérias que o IFC tem se chama prosperidade bíblica. Eu costumo dizer que se para o aluno ele passa, depois que passa pela aula, o professor tem que viver. E nós passamos por algum tempo, assim, com muita necessidade financeira. Imagina assim, muita. E quando eu lembro certa vez que eu estava em casa e acabou a força. Falei: por que acabou a força? Como eu moro em condomínio, eu abri a porta, mas percebi que não estava ligada às luzes de emergência. Era durante o dia. Aí que eu percebi que tinha cortado a força. E nós estávamos muito, a Tâmara, ela estava trabalhando numa multinacional. E ela não estava feliz na multinacional na época, e ela saiu, ela ganhava muito bem. Eu também estava trabalhando há mais de 15 anos numa empresa, trabalhava muito bem, e ela pediu a conta, porque não estava bem. E foi uma época que o Senhor falou assim: é tempo de você sair. Então casou assim, eu falei: gente, só quem é doido vai fazer isso aí? Porque tanto eu como ela saiu porque não estava bem, mas isso aí por uma direção do Senhor. Eu falei: agora, Deus, nós estamos nas tuas mãos, literalmente. Quando acabou a energia aquele dia, eu falei: Senhor, acabou a força da tua casa, porque eu entendo que não é minha, é do Senhor. Aí o Senhor me ministrou no meu coração assim: Bruno, se acabou a força, é só para você entender que quem é a luz sou eu. Eu sou a luz que você precisa. Naquele mesmo dia, uma pessoa ligou para mim e falou: olha, não sei porquê, mas estou depositando para você um tanto do valor, e é exatamente do valor que eu precisava para ligar a energia. No mesmo dia. Experiências. Mais experiências. Eu lembro que
Algumas vezes eu abria a geladeira e não tinha. Falei, Senhor, e agora? E o Senhor ministrava no meu coração, para você aprender que não só de pão viverá o homem, mas da toda palavra que eu tenho para você. E aí então nós começamos a viver assim. Nós comemos por durante 2 anos em um restaurante e não pagamos nada. A pessoa chegou para mim sem saber e falou assim, olha, eu não sei porquê, mas Deus está mandando quando para vocês almoçarem e jantarem, vai no restaurante. Eles não falavam. Impressionante. E essa pessoa era da igreja? Da igreja. Mas do nada o Senhor tocava o coração dela. Então assim, hoje, eu estou totalmente nas mãos do Senhor. Eu sei que Deus é quem cuida. Hoje eu sei que o Senhor, hoje nós vivemos um nível melhor de prosperidade na presença do Senhor, porque o Senhor nos abunda de uma maneira. Então assim, sabe quando a gente está no descanso do Senhor, sabe que Deus é um Deus que traz para nós o descanso. Eu creio num Deus que prospera. Eu creio que num Deus que nos faz sermos mordomos daquilo que nós temos. Tudo que eu tenho hoje, isso, somos mordomos do Senhor. Então tem essa matéria que é a prosperidade bíblica, e eu falo assim, eu amo essa matéria, porque eu sei que é isso. Eu vivi que é isso. Para quem está nos ouvindo, né, não sabe exatamente o que é, a gente às vezes fala, né, que curso de teologia e tudo. O IFC é um instituto de formação cristã, tem a sede em Vinhedo, e o professor Bruno é um dos professores, né, de lá, tem vários professores, e é uma escola diferenciada, né, de teologia. A palavra revelada, ela é muito presente, tanto que você acabou de falar aqui, né, quando você falou eu lembrei. Eu fiz já o curso de teologia sistemática por uma outra instituição, teologia sistemática, e fazendo depois o IFC eu pude ver a diferença, porque você acabou de falar, o professor que não tem experiência na área, na matéria que ele dá, ele não pode ministrar aula, ele só pode ministrar a aula se ele tiver experiência, tiver vivência. Então a forma, né, de ministrar é muito diferente, a gente percebe muita unção, muita presença de Deus, muita autoridade, né, nos professores que ministram. E vamos aproveitar então e falar um pouquinho, como é que o IFC entrou? Como é que você foi ser professor do IFC? Olha só como Deus ainda tem seus caminhos que nós nem imaginamos, né? Minha esposa, quando eu conheci a minha esposa, a mãe da minha esposa, a minha sogra, que é uma bênção, que eu a amo, ela aceitou Jesus na igreja Jesus Cristo é o Caminho, que é a igreja do que é hoje coordenador do Bispo Souza. E era bem no começo da Jesus Cristo é o Caminho. A igreja Jesus Cristo é o Caminho, um dos lugares onde começou, ficava assim, né? A igreja ficava na época do apóstolo João, depois ia para a casa do Bispo Souza e na casa do tio da minha esposa. Então a minha sogra aceitou Jesus ali na Jesus Cristo é o Caminho. Em Vinhedo, né? Em Vinhedo, São Paulo, exatamente. A sede é lá, né? Em Vinhedo. E quando e aí ela aceita Jesus e começa depois lá em Vinhedo, começa a escola, isso por volta do ano, não me engano, salvo engano, aqui por volta do ano 98, 99, por aí. Quando eu estava fazendo, o IFC era meu 3º seminário. Eu já tinha feito um seminário chamado Tsamá, depois eu fui para o Shekinah. E aí, quando eu estava fazendo o Shekinah, nós começamos a ouvir IFC, mas eu não tinha, nem imaginava que a minha sogra conhecia, que a minha esposa conhecia, que hoje minha esposa, mas na época namorada, nem imaginava. E aí eu terminei o Instituto Shekinah e eu fui, falei assim para minha esposa, eu quero fazer o IFC. Minha mãe conhece. Olha só. E na época o IFC estava na cidade vizinha da minha cidade, que é Americana. É assim, em um ano eu perguntei para ela assim do IFC, no outro ano veio para Americana. E aí veio e começou o Instituto de Formação Cristã, começou em Americana, comecei em Americana.
4 anos, mas tipo assim, eu cheguei no IFC falando, conheço bastante a Bíblia. Conheço. Chegou cheio, né? Porque eu já tinha feito 2 anos de um instituto e mais 2 anos de outro instituto. Bom, agora vou para o outro instituto, 4 anos, tudo bem, né? E nesse tempo eu estava fazendo, porque também sou formado em outras coisas, norma circular, vamos dizer assim. Psicologia. Fazendo faculdade, psicanálise e também recursos humanos, gestão de recursos humanos. Entendi. E nesse tempo fazendo a faculdade, mas terminei a faculdade, era todos os dias, terminei a faculdade, fui para a pós uma vez por semana, enfim, vou então fazer o IFC. E aí então começamos a IFC, eu pensando que conheço tudo da Bíblia, até que chegou pedras fundamentais. Aí as pedras caíram em mim mesmo. Para mim também, as pedras fundamentais 3, para mim, elas caíram também na minha cabeça. Na terceira, na 3? Na Pedras 3. 3? Eu dei para vocês. Foi ela que caiu. Foi o Bruno que ministrou. Foi. Eu lembro porque ficou muito marcado. E tem algumas aulas que ficam marcadas, né? Verdade. E aquelas pedras, principalmente quando se falava das obras mortas. Então, quando a gente chega nas pedras, começou a aula a falar sobre pedras, e se não me engano, as pedras, quem ministrou no meu coração, para mim, foi o pastor Laurindo. E quem conhece o pastor Laurindo, depois uma hora vocês trazem ele aqui. O pastor Laurindo é manso, calmo, né? Vai seguindo, né? E aí ele começou a falar das obras mortas. Aí o Senhor fez assim, tudo isso aqui você está fazendo obra morta. Você imagina, uma pessoa que está desde os 6 anos da igreja, na época eu estava com 21 anos de idade, e começa ali, mostrar para mim todas as obras mortas. Porque eu sou da igreja desde os 6 anos, eu sou uma pessoa bastante ativa, no que eu gosto de fazer, Vamos fazer alguma coisa para o Senhor? Vamos, é comigo mesmo, vamos, né? Não tem tempo ruim, não. E como parte da liderança da igreja, eu comecei a trazer vários apóstolos que eu conheci nos institutos, outros que eu fiz, vários apóstolos para ministrar na minha igreja, vários apóstolos, pastores, pessoas de fora do Brasil, que eu também comecei a conhecer, começou a ministrar na igreja. Só que eu estava fazendo a obra de Deus, afinal de contas, eu estava fazendo a obra do Senhor. Trabalhando, servindo, né? Agindo, agitado, correndo para lá, para cá, e 21 anos, né? Com os hormônios todo ligado, então a gente está fazendo de tudo. E aí, nessa aula, obras mortas, eu estava preparado e nós fizemos cartazes, colocamos na cidade inteira, vários pastores do Brasil e fora do Brasil, era 3 dias, sexta, sábado e domingo, eu lembro de uma coisa assim, sexta, sábado e domingo, eram 3 pastores, um era de fora do Brasil, o outro era, aí um me liga, que era do Brasil, o apóstolo me liga e falou, Bruno, eu vou ter que ir para os Estados Unidos, não vai dar para me ministrar. Não tinha ninguém para ministrar. E ele me deixou assim, uma semana antes. Nossa. Aí no outro, chegou assim e falou, Bruno, eu vou ter que ir para a Alemanha. Só internacional. Eu vou ter, ele estava no Brasil, ele dizia, estava no Brasil, e vou ter que ir para a Alemanha e não posso realmente faltar. Você me perdeu porque eu vi que não dava. Agora que eu vi que foi... E aí tinha um pastor que era americano que ia ministrar, e esse pastor, quando chegou no Brasil, morreu. A agenda ficando livre, né? Não vai te rir, não. Não, mas é de chorar, mas você vê. Ele foi promovido, né? Foi promovido, Ele foi estava num promovido. lugar muito melhor, uma Terezinha, muito melhor que nós, né? Então, aí naquele momento o Senhor falou, é como se Deus falasse, e aí? E agora? Que obra? Para quem você está fazendo mesmo? Será que você está fazendo essa obra para mim? Hoje na aula nós lemos, nós aqui nesse final de semana nós tivemos a aula de profetas menores e nós lemos sobre Zacarias, que os sacerdotes e os profetas estavam reunidos, se deveriam jejuar ou não.
E aí o Senhor usa a boca de Zacarias e fala: e aí? O jejum que vocês estavam fazendo no 5º e no 7º mês, para quem que era? Era para mim mesmo? E aí naquele momento o Senhor começa a ministrar para mim, faz assim, ó, várias obras, Bruno. Como são boas as suas obras, mas são as suas obras. Aí você imagina, uma pessoa está desde os 6 anos na igreja, ativo, e o Senhor começou a mostrar muitas obras mortas, com o meu coração voltado para a obra, e não para o dono da obra. E aí então o Senhor começa, por isso que eu falo, a pedra caiu em cima de mim. Você imagina como ficou minha cara depois. Para falar para a igreja, para falar para os irmãos, como que ficou? Mas foi exatamente, Deus tem seus caminhos em meio à tormenta, diz a palavra. Né? Então, nesse momento que o Senhor começou a mostrar quantas obras mortas eu estava fazendo. E quando eu chego no IFC, não vou ser professor. Assim, eu lembro que a minha sala, na época, como nós começamos com 40 e terminamos com 36. Então, é um pouco que como permaneceu até o fim que mesmo. Que lindo! Que bênção! Dá até uma emoção agora. Fiquei até emocionada. Saiu assim poucos mesmo, né? E a maioria deles dizia: eu vou fazer teste para professor, vou fazer teste para professor. E eu falei: de jeito nenhum. Já tinha aprendido a lição. Não, de jeito nenhum. Eu não vou. E fiz então os 4 anos do IFC. Estava bem, estava trabalhando numa boa empresa há mais de 15 anos, na mesma empresa, com os mesmos patrões. Assim, eu entrei com 15 anos e saí de lá com 30, para você ter uma ideia. Então foi uma vida ali. Eu entrei como office boy e saí de lá como gerente de marketing, de vendas. Desculpa, gerente de compras. E eu saí dali por uma direção de Deus, não falou, acabou. Foi o tempo, né? Foi o tempo. Não foi nada contra, não foi nada de discussão, não, foi direção de Deus mesmo. E aí eu lembro que antes de eu tomar entre essas decisões, porque eu falei: Senhor, o Senhor está falando para mim fazer isso. E aí eu lembro que eu saí de lá e fui para uma multinacional. Trabalhei por algum tempo. Quando eu estava na multinacional, naquele tempo eu abri a Bíblia e me deparei quando Elias jogou a capa, contando a história dele, que Elias jogou a capa sobre Eliseu. E ele disse para Eliseu, quando Eliseu estava no trabalho, né? Eliseu estava ali na 12º boi, abrindo os caminhos ali. E aí quando Elias faz isso com Eliseu, Eliseu fala assim: você sabe o que eu fiz com você. Naquele momento, vi uma capa escrito IFC. Eu falei: Senhor, não acredito. Senhor, quer que eu vá para o IFC? Tive uma visão. E aí eu falei: bom, se o Senhor quer, as coisas vai dar. Eu vou passar, né? Aí o Bispo Souza veio conversar comigo, nós conversando. O Bispo Souza faz o teste. Eu fui fazer o teste. Eu lembro que estava na época lá, acho que tinha umas 20 pessoas para fazer. Passaram 3. Eu e mais 2 pessoas. E aí, e desde então eu estou no IFC, dando um dos professores do IFC. E estamos aqui fazendo a obra do Senhor. Então essa é a história no que diz respeito ao IFC. Mas você vê que desde aquela época lá com a minha sogra começou, eu nem imaginava que estava ali. E hoje, né, o IFC estando ali em Vinhedo é para mim um privilégio, porque eu, quando vou dar aula em Vinhedo, posso ficar na casa da tia da minha esposa, que agora também é minha tia, né? Então, eu fico ali, né, porque ela é de manhã e é à noite. Então hoje eu tenho tenho clinicado, hoje a maioria das vezes online, tenho clinicado, devido à pandemia, tenho clinicado online na parte emocional, psicológica. Sim. E tenho dado aula ali no IFC. Então é uma coisa que o Senhor vai nos levando, e eu creio que realmente para servir. Um vai ajudando
no outro, no sentido de servir as pessoas. Então eu creio num Deus que salva, que cura, que liberta. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que o Senhor cura. Porque se eu estou de pé hoje... Então, eu ia te perguntar mesmo, como é que é assim? Você falou de cura, acendeu aqui. Como é que é essa história? Você tem uma história aí. Quando eu nasci, eu nasci com uma síndrome chamada Síndrome de Charcot-Marie-Tooth. É uma síndrome que ela vai dando nos nervos e aí, conforme a criança vai se desenvolvendo, porém os nervos não se desenvolvem. Então o pé não se desenvolve, a perna não vai se desenvolvendo e com isso a perna vai perdendo a sua força, o pé vai perdendo a sua força. E quando foi identificado, porque eu demorei muito para andar, minha mãe disse que eu comecei a andar com 2 anos, 2, 3 anos de idade. Só engatinhava. Mas por que fazer isso? Porque não tinha força nas minhas pernas. E aí, não conseguiu identificar isso tão cedo? Não conseguiu. E aí então, nós começamos, a minha mãe começou a levar lá em Campinas, na Unicamp, nós começamos, e nesse tempo, né, na minha infância, que nós conhecemos a Jesus, conhecemos ao Senhor. E daí nós estávamos assistindo, não sei se vocês já ouviram falar da Valnice Milhomes. Valnice Milhomes, minha mãe assistia Valnice Milhomes na época, e ela dizia: Deus é um Deus que cura. E esse síndrome de Charcot-Marie-Tooth, ele é hereditário. E ela estava na televisão falando sobre maldições hereditárias. E aí, então, eu lembro, com 6 anos de idade, eu também estava assistindo. Eu falei: se é hereditário, se é maldição, então eu não vou aceitar isso na minha vida. Então nós começamos a orar várias vezes. Dos meus 6 anos até os meus 12 anos de idade, várias vezes eu acordei com meu pai e com a minha mãe orando, ungindo os meus pés, ungindo as minhas pernas, repreendendo aquela dor, porque toda vez que eu ia para a Unicamp, o médico dizia assim: olha, ele está se desenvolvendo e com ele está desenvolvendo a síndrome. Quando ele chegar com 18 anos de idade, ele não vai andar mais. Você já tinha dificuldades para andar? Sim, para correr. Você sentia dor? Sentia dor, torcia, caía. Olhava para mim e eu estava caindo. Aí então, comecei a ir para a Unicamp e nós orando. Só que toda vez que nós íamos para a Unicamp, em vez de ser a notícia boa, vinha a notícia ruim. Até que cheguei por volta de 12 anos de idade. Quando eu cheguei com 12 anos de idade, que eu ia toda semana, você imagina, toda semana, dos 6 aos 12 anos, é cansativo. Se não fosse toda semana, pelo menos uma vez no mês ia. E não existia tratamento, e nem existe tratamento efetivo, né? Não. A ciência, a medicina não tem tratamento até hoje não. Que traga nenhum tipo de solução para essa síndrome. Exatamente. Então, o que acontece? Essa síndrome ela vai se desenvolvendo. E ela tira realmente a força das pernas, ela vai tirando as forças dos pés, ela vai minguando, ela não ajuda as pernas e os nervos se desenvolverem. Então, por exemplo, não só os nervos, as pernas, as minhas mãos, se você vê, aqui tem uns ossinhos aqui, ó, tá vendo? Que chama até de gatilho, mas é por causa da síndrome de Charcot-Marie-Tooth. No entanto, quando chegou ali com 12 anos de idade, o médico chamou todos os médicos que estavam me acompanhando, porque ele pediu uma bateria de exame. Ele falou: olha, eu quero que você faça todas as baterias de exame de novo. E quando eu cheguei, lhe apresentando a bateria de exame para ele, ele olhou e falou: eu não sei o que aconteceu, mas estagnou. Parou. Você vai se desenvolver com a limitação atingida até 12 anos. Então, eu tenho algumas limitações, sim, de correr, por exemplo, um pouco de dificuldade de correr, mas eu consigo andar, eu consigo fazer as coisas. Você faz exercício, faz musculação? Faço exercício, musculação e pilates. Olha aí, que benção. Oh, Deus. Então, assim, o médico ficou assim, mas viu? Então, assim, eu sei que o Senhor é um Deus que cura. Eu lembro uma irmã na igreja, eu estava orando, ela falou assim: Bruno, eu não sei porquê, mas tem 2 anjos que te seguram aqui.
Tem dois. Na visão dela era dois, sei lá, né? Esse era um grande, né? Se segura aqui. E realmente eu creio que eu estou de pé porque o Senhor é quem está me segurando. O Senhor é um Deus que cura. Então eu sei que Deus é um Deus que cura. Eu sei que um Deus. Então, assim, claro, né, quando eu fico muito tempo de pé, meus pés incham demais. Eu tenho algumas coisas que. Porém, são nada. Não, com certeza. São nada. Às vezes precisa de uma cadeira, né, para dar aula, né, uma cadeirinha que a gente providencia para dar aula, mas a gente... Mas o sobrenatural acontece. Sim. É uma vida de experiências, né? Não é de ouvir falar que aconteceu. Né? E é interessante que a Bíblia traz muito isso. Nós olhamos para aqueles milagres, aquelas experiências que aqueles grandes homens viveram. Mas ela é tão viva e tão eficaz como você mesmo colocou no início, né? Até hoje nós estamos experimentando. Para quem deseja, para quem acredita, para quem tem fé, a gente vive as mesmas experiências, né? De cura, de transformação do coração, né? Deus está fantástico, sempre disposto, né? O Senhor está sempre disposto a se revelar, a se mostrar como um Deus que cura, que liberta. Ainda que a pessoa não seja curada, ainda que a pessoa não veja totalmente completa, uma coisa eu tenho certeza que não vai faltar a presença dele. Porque nós vamos desenvolvendo a nossa fé ao ponto de nós não ficarmos mais pensativos no que Deus vai fazer. Hoje, nossa fé não está... A fé, para mim, ela não é o que se vê, o que se toca. Contei tantas experiências do Senhor, que Deus vai... Porém, para mim, a fé é muito mais do que isso. A fé é o próprio Senhor, o próprio Cristo. Porque a fé não é para resolver nossos problemas. Muitas vezes a gente fica... A fé é o meio único pelo qual a fé existe, é para agradar a Deus. Nós só agradamos ao Senhor por meio da fé. Não é para o resultado. É agradar a fé, ela vem para agradar ao Senhor. E a consequência disso, é impossível aquele que está debaixo das asas do Senhor não experimentar o cuidado, não experimentar a cura, a libertação, a restauração. Isso são consequências e não é o foco, e não é o objetivo. Amém? Muito bom, Interessante. Que bênção. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre Amanhã com Jesus. Sim. Você pode falar um pouco para o pessoal como que é? Tá ali, agarrado, né, nessa Manhã com Jesus. Quando a igreja entrou em pandemia, a minha pastora, ela falou assim, nós precisamos fazer alguma coisa. Então ela chegou para mim e falou, Bruno, você está disposto a nós ministrarmos os domingos de manhã? E ela deu um nome, Manhã com Jesus, porque o que nós falamos é palavra, e conhecemos pela palavra. Então, a cada tempo nós estamos estudamos o fruto do Espírito, estudamos a respeito das parábolas de Jesus. Então, a cada tempo, todas as terças, quintas e sextas, nós estamos ministrando ao vivo. E agora com a tecnologia, né? Ela está na casa dela, eu estou na minha, tem um irmão que está transmitindo da casa dele. Então, tudo que legal, né? Ele fica ali e nós ministramos por durante 1 hora ali, estudando a palavra. Agora vocês estão falando sobre... mês de outubro, né? Nós estamos no mês de outubro, né? Nós estamos falando sobre o mês da Reforma. A Reforma Protestante. Exatamente. Então nós estamos contando toda a história da igreja e como nós estamos como comunidade Templo Vivo, nós estamos contando, vamos terminar contando como que a igreja veio, como que a igreja surgiu. Legal, no canal do YouTube, né? Comunidade Isso, Templo Vivo no YouTube. Legal, quem quiser acessar lá, né, e conhecer e ouvir, participar. E todas essas manhãs ela também fica gravada, né? Ela está lá. Porque essa conversa nossa, esse bate-papo deve ir ao ar no mês de novembro. Então, o conteúdo já está lá gravado. Sim. De tudo que já aconteceu, que vai acontecer e você vai ter acesso, caso você queira, de repente, conhecer esse projeto, né? E eu posso afirmar para você, é conteúdo de primeira qualidade, é conteúdo do céu, viu? Não é conteúdo que queima e que passa, não. Não é palha. Não é palha, é conteúdo do céu, vale a pena. Nesse mês que nós vamos, esse mês de outubro,
Que é o mês que vem, né? Outubro é o mês que vem. Sempre confundo novembro. Outubro é Agora, esse então mês, novembro é o mês que vem. Isso, novembro. Nós vamos estar falando sobre a oração do tabernáculo. Nós vamos falar sobre o mês da oração e vamos ver cada peça do tabernáculo, mas com foco na oração. Chamamos a oração do tabernáculo, porque o tabernáculo, ela está apontando claramente para Jesus, porque tem uma matéria no IFC que é linda, né? Quando a gente dá essa matéria, e quando eu ministro, não sei se eu sou ministro ou se choro, porque ela é muito profunda, ela é algo extraordinário, essa matéria, né? Então agora a gente vai usar o que significa cada uma das 7 peças do tabernáculo com o foco que ela é para a oração, apontando níveis de oração, níveis de intercessão, que eu tenho certeza que vai ser bênção em nome de Jesus. Com certeza. Eu tenho convicção né, que será bênção. Amém. E agora nós estamos partindo para o final, né, da nossa conversa. Mas já, nossa, que conversa passa maravilhosa, né? demais. Mas eu creio, quando você voltar aqui para a próxima aula, né, talvez a gente consiga fazer um novo podcast, mas aí a gente pode trazer algum assunto específico para a gente poder realmente avançar, né, e dividir também com todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo também pelo canal do YouTube, né, essa riqueza da palavra, né? Então a gente precisa aproveitar isso, porque as pessoas estão sedentas, estão carentes de informação, assim como nós, né? Nós temos desejo e fome da palavra. Então, quando tem alguém que está disposto a ceder, a dividir aquilo que Deus tem enchido, né? Isso eu acho que é maravilhoso para todos nós, tá? Já feito o convite, tá? É verdade, fica um casamento perfeito, né? Quem está com fome e a comida, né? Que é o alimento, que é a palavra. Vamos sim fazer, a gente escolhe um tema, né? Um assunto e a gente conversa só sobre esse assunto. Isso é até uma oportunidade para você que está nos assistindo, vai lá, faz nos seus comentários que assunto que você gostaria de saber, de aprofundar dentro da palavra. Coloca lá nos seus comentários e aí, de repente, quem sabe a gente pega um desses assuntos que você está aí, de repente, sugerindo e a gente propõe para o Bruno e aí a gente desenvolve esse tema nesse tempo de podcast, tá ok? Isso aí. Agora, para finalizar mesmo, eu queria que você deixasse uma palavra para quem está nos ouvindo, uma mensagem, talvez falando de qual o maior desafio, por exemplo, que você encontrou na vida cristã, que, né, é um desafio e como você superou, para que as pessoas sejam inspiradas aí. Olha só, os desafios a gente está sempre passando novos, né? O Senhor sempre nos dá uma forma de desenvolver a nossa fé. O crente não tem problema, tem forma de desenvolver a fé. Mas quando eu olho para todas as coisas na vida que eu passei, que não é muito, 36 anos, né? Eu creio que a passagem da adolescência, na minha adolescência, foi um tempo onde foi um desafio para mim. Porque um adolescente, o mundo chama. E eu lembro que eu estava com 15 anos de idade. E eu falei, Senhor, eu já conheço o Senhor, já aprendi tanto da Tua Palavra, tenho aprendido tanto da Tua Palavra, mas eu preciso de ser renovado, eu preciso de algo novo, porque assim, 15 anos, estava tão forte, o mundo me chamando, que eu falei, Senhor, se o Senhor não me dá uma experiência nova com o Senhor, que não é uma religiosidade, se o Senhor não der uma experiência, eu vou partir para o mundo, e eu sei que eu não quero isso. E eu estava assim, na época, 15 anos de idade, né, ano 2000, eu estava com 15 no ano 2000, estava passando na televisão o canal, e aí eu vi uma entrevista da Baby Consuelo. E a Baby Consuelo, doidona, até hoje, né? Doidona. E ela falou, tive um encontro com Deus, cara. Ele é muito maneiro. E eu olhando aqui, falei, Senhor, como que esse negócio tem um encontro com Deus assim, do jeito que ela tá falando? Que negócio esquisito, né? Toda a minha religiosidade. Porque apesar de ter passado por tantas experiências com Deus, a religião... E aí ela começou a contar uma experiência dela com o Senhor. Quando eu estava olhando aquilo ali, eu falei, Senhor, se ela passou uma experiência dela com o Senhor, eu quero passar uma experiência com o Senhor. Eu preciso.
Se ela que era do mundo, que experimentou tudo que é do mundo, Senhor, eu preciso de uma experiência com o Senhor nova. E aí, então, eu fiz um propósito, né, com 15 anos. Eu falei, Senhor, eu vou ficar por 12 dias de jejum e oração. Se o Senhor não me der nada, eu acho que eu vou partir para o mundo. Porque estava muito forte naquela época. E aí estava primeiro dia, segundo dia em oração. Falei, 12 dias, né? Vou pegar 12 dias em primeiro. Não, nada, terceiro. E aí, quando começou o quinto, sexto dia, comecei a sentir uma presença do Senhor. Comecei a ver. E eu lembro que eu estava no meu quarto no 12º dia. Eu estava no meu quarto. Ajoelhado, pedindo para o Senhor uma experiência nova com Ele. Abriu a porta do meu quarto. Eu ajoelhado, e o Senhor falava no meu coração, filho, abre os olhos. Eu vi os pés de Jesus. Uma sandália, os pés de Jesus com uma sandália muito brilhosa, sandálias dos pés de Jesus. E o furo dos pés. Ele disse, eu estou aqui porque você me buscou e porque pediu. Para mim, Jesus não é religião. Para mim, Jesus não é teologia. Para mim, Jesus é vivo. Para mim, Jesus é real. Por isso, quando nós estamos falando de Jesus, não tem coisa que eu mais anelo, que eu mais anseio, do que o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus com a sua noiva. Porque Ele é real. Ele não é histórico. Ele é mais vivo do que eu e você. Então eu quero dizer para aquelas pessoas que estão nos assistindo hoje, nos ouvindo hoje, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você pensa, e eu não sei como está a sua vida, mas eu posso garantir uma coisa: Jesus, o Senhor, é aquele que quer se revelar aos seus filhos. Nem que você não tenha visão. Hoje eu não preciso de visão. Eu tenho uma certeza no meu coração. Não é porque eu tive uma visão, mas é porque eu sei que Ele é vivo. Ele é real. Então é isso que eu quero deixar. Muito bom. Que emocionante, né? Experiência. Então, se a gente pode tirar os desafios que a gente enfrenta, muitas vezes podem ser vencidos, pedindo ao Senhor essas experiências, né? Deixando que Ele se mova e buscando essa experiência, porque elas muitas vezes é que nos deixam de pé, né? Não é a religiosidade, não é a religião, né? Porque Jesus não é uma religião. E quando a gente tem experiência, eu creio que ninguém pode tirar isso de nós, né? Há muitas coisas, pode às vezes tentar roubar a fé, né? Mas quando você tem uma experiência pessoal, uma experiência viva, por exemplo, como essa, ninguém tira, né? Muito bom. Excelente, né, amor? Bênção demais. Que privilégio, viu? Foi um privilégio poder conversar, compartilhar aqui com você. Muito obrigada pela sua disposição. Depois de sexta e sábado ministrando, né? A gente sabe que é bem apertado o horário aqui de Uberlândia, ministrando aula aqui na escola de Uberlândia. Nós temos um polo aqui na cidade de Uberlândia, então os professores vêm. Inclusive, se você tiver interesse, né? Me procura, fala aí nos comentários que a gente pode conversar sobre você participar de uma escola, dessa escola IFC. E mesmo assim, depois de um final de semana puxado desse, você aceitou estar aqui com a gente. Então, muito obrigada, viu? Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado pela sua disposição, tá? Deus abençoe você, a sua casa. E foi, né? Foi e está sendo um privilégio para nós
E agora eu creio para todos aqueles que estão nos ouvindo, né? É isso aí, Beleza. gente. Um abraço para vocês, Deus abençoe. A palavra diz assim, que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, está pecando. Então, nós temos um canal, você sabe que precisa curtir, compartilhar. Estou com a pressão sobre vocês. Olha a pressão, então vai lá e aperta o sininho, rapidinho. É quase um pecado você não fazer isso. É, tipo isso, eu estou trazendo um peso. Mas é isso aí, ajuda a gente compartilhando. Tem o Instagram também, gente. Vai lá, segue a gente no Instagram, tá bom? Abraço, Deus abençoe. Beijo no seu coração.